no RPG Maker. Desde muito jovem, eu sempre joguei muitos jogos e tive vontade de criar os meus próprios. E foi quando foi apresentado o Scratch, que é uma plataforma mais para iniciantes aprenderem, criarem seus próprios jogos, e para pessoas que têm mais experiência na área. Eu vou falar agora um pouco sobre o meu primeiro jogo no Scratch. O nome dele era Compras e ele era bem simples. Você controlava uma sacola de supermercado e só podia se mexer na horizontal e tinha que pegar os produtos saudáveis e desviar de coisas mais gordurosas. Agora eu vou falar sobre o RPG Maker MV, que é um software que permite a construção de jogos eletrônicos e ele pode criar jogos mais elaborados que o Scratch, mas ainda assim ele é bem intuitivo e é por blocos também. Agora eu vou falar sobre o meu primeiro jogo no RPG Maker MV, o Retorno de Alto. É um jogo com uma história bem simples, onde o protagonista acordou um dia fatídico, sua mãe chamando, falando que o rei tinha uma notícia para dar para todos os habitantes, que a princesa tinha sido sequestrada por monstros. Você tinha que ir até o trono deles e salvar ela. Eu nunca cheguei a terminar esse jogo, mas com ele eu aprendi muito sobre a plataforma e como usar. Agora eu vou contar um pouco sobre os jogos que eu criei. Eu conheci 2 canais do YouTube que me ajudaram muito nisso. São o Café Maker e o Murilo Maker. São tutoriais de como aprender e como usar a plataforma. Me ajudaram. Depois disso eu criei vários jogos, mas eu nunca terminei eles. Eu vou dar um pouco mais de destaque para porque ele foi o primeiro jogo que eu realmente terminei. Excelente. E me inspirou a criar os outros. O nome dele é Experimento 667 e é um jogo de terror que conta sobre a história de um grupo de militares que invadiu uma cabana abandonada em uma floresta nevada em busca de um homem que eles suspeitavam ser o causador de vários desaparecimentos na área. E lá ele descobre que ele é um cientista louco que estava fazendo vários experimentos com monstros, transformando pessoas em monstros. E ter feito esse jogo me ajudou muito a ter inspiração para criar o jogo que eu vou dar mais destaque nesse escondido, que é Coração Jubu. Ele é ambientado no mundo do RPG de Tormenta 20, que é um RPG da Jambô, que eu jogo com meu pai. E eu vou contar um pouco sobre a história desse jogo. Vou falar sobre o protagonista, Ezra, que é um jovem que mora na cidade de Valinor, treina com seu avô artes marciais. Só que um dia ele foi atacado por monstros que roubaram um fragmento do Bíblia Virtude. O Bíblia Virtude é um rubi que, quando juntado 5 fragmentos, ele dá um poder extraordinário para o usuário. E o seu objetivo é recuperar 5 fragmentos e juntar ele, para vencer o inimigo final. Agora eu vou falar sobre os 5 atos desse jogo. O primeiro, o segundo e o terceiro. No primeiro, você reúne esses 5 fragmentos para depois deles roubados pelo chefão. No segundo, você descobre que eles têm 20 rubis ao todo, cada um representa um dos deuses do panteão. Você tem que reunir eles. E no terceiro, você invade a torre desse vilão, no plano dele. Ela tem 10 andares, cada um com seus puzzles, desafios diferentes. E no 10º você enfrenta o chefão final. Agora eu vou para as considerações finais sobre o que eu aprendi com esse projeto, com o desenvolvimento de jogos. Eu vou falar primeiro sobre uma parte mais pessoal, que foi sobre as metas, que eu estabeleci metas muito grandes, muito difíceis. Fiquei comparando meu jogo com outros, que me desanimou bastante ao longo do desenvolvimento dele.
E eu aprendi a estipulá-las de maneira melhor e separar elas em menores. E também algumas coisas me ajudaram de maneira mais inteligente até na vida estudantil, que foi de pensar de maneira mais lógica, por causa da programação, português para corrigir diálogos, erros, e para planos cartesianos, que é x horizontal e y vertical, para coordenadas do jogo. Então, concluindo, programar me ajudou muito na minha vida pessoal, como também estudantil. E é por isso que eu vim aqui, para falar sobre todos os pais ou professores que recomendem a programação para os seus alunos ou filhos, porque ajuda bastante, tanto no modo de pensar, para entender também as aulas da escola, e também é uma coisa muito divertida. E é muito legal você ver o seu próprio jogo ali pronto, você pode jogar ele. E essa foi a apresentação. Essas foram as referências que eu usei. Isso aí, perfeito. Muito bom, filho. Parabéns, Miguel, pela apresentação. Estava nervoso, né? Espera aí para as perguntas. Mas agora a gente vai abrir para as perguntas. Alguém quer uma pergunta? O grande Miguel. Miguel, qual a sua matéria preferida? Matemática. Miguel, quando você criou a sua história, você se inspirou em quê? Porque assim, tem muita estratégia e muitas etapas pelo que você está apresentando aqui. Como assim? A história de qual? Do Coração de Rubi. Olha, foi inspirado em uma campanha de RPG do Tormenta, que eu citei, que era sobre isso, juntar os 20 rubis, só que mudou um pouco a história, não era esse vilão e tal, lá você tem que juntar para derrotar um deus super poderoso lá. Essa história muda, mas esse conceito de ter que juntar os rubis eu mantive. Quando você terminou de fazer o seu joguinho e você foi jogar, você achou fácil você ter criado o jogo ou você achou um nível assim de dificuldade bom de jogar? Então, eu achei um pouco mais fácil, até porque eu já sabia os lugares e tal que eu tinha que fazer. E por isso eu até chamei outras pessoas para testarem o jogo. Elas acharam mais ou menos, meu pai, por exemplo, É difícil. também. Foi difícil, tá? Morri algumas vezes. Interessante, Miguel. Muito bom. Fechamos. Não pergunta? Não, Perfeito. Parabéns.